Dono de restaurante flagra garçom humilhando funcionária negra em seu estabelecimento e sua reação choca a todos. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. O restaurante Sabores do Brasil era orgulho de Carlos Mendonça, um homem de 55 anos que havia construído seu negócio do zero em um bairro nobre de São Paulo. Com paredes em tons terrosos, decoração que remetia à cultura brasileira e um ambiente acolhedor, o estabelecimento havia se tornado referência na gastronomia local, atraindo desde empresários até famílias que buscavam saborear pratos típicos preparados com ingredientes de qualidade. Carlos era conhecido por sua gentileza e pela forma como tratava seus funcionários, sempre acreditando que o sucesso de seu restaurante dependia da felicidade de quem trabalhava ali. O empresário havia enfrentado muitas dificuldades em sua vida, vindo de uma família humilde do interior de Minas Gerais, e sabia o valor do trabalho honesto e da dignidade, valores que tentava transmitir em seu estabelecimento através de um ambiente de respeito mútuo e oportunidades iguais para todos. Entre os funcionários estava Júlia Santos, uma mulher de 40 anos, mãe solo de 2 filhos adolescentes, que trabalhava como faxineira no restaurante há mais de 5 anos. Júlia acordava todos os dias às 4 da manhã para pegar 2 ônibus do extremo sul da cidade até o restaurante, chegando sempre pontualmente às 6 horas para iniciar seu turno de limpeza antes da abertura do estabelecimento. Com sua pele negra e cabelos crespos sempre presos em um coque discreto, Júlia era conhecida por sua eficiência, dedicação e pelo sorriso caloroso que oferecia a todos, mesmo quando estava exausta após longas horas de trabalho árduo. Ela havia conquistado a confiança de Carlos, que admirava sua persistência e a forma como, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, conseguia manter seus filhos na escola e sonhava em vê-los na universidade, oportunidade que ela mesma nunca teve devido às circunstâncias de sua vida. Ricardo Almeida era o mais novo garçom do restaurante, contratado há apenas 3 meses, mas que já havia se destacado pela elegância no atendimento e pela facilidade em conquistar gorjetas generosas dos clientes mais abastados. Alto, com cabelos loiros bem cortados e olhos azuis, Ricardo vinha de uma família de classe média alta e havia estudado em boas escolas particulares, tendo inclusive passado uma temporada na Europa, experiência que utilizava para impressionar os clientes com seu conhecimento sobre vinhos e culinária internacional. Por trás do sorriso encantador e das maneiras educadas que exibia durante o serviço, Ricardo escondia um preconceito enraizado e uma arrogância que começava a se manifestar nos bastidores do restaurante, especialmente quando se dirigia aos funcionários que considerava inferiores, como os auxiliares de cozinha e o pessoal da limpeza. Nas primeiras semanas após a contratação de Ricardo, Júlia havia notado olhares de desprezo e comentários sussurrados quando ela passava, mas optou por ignorar, concentrando-se em seu trabalho e evitando confrontos que pudessem ameaçar seu emprego tão necessário para a sobrevivência de sua família. No entanto, as atitudes do garçom foram se intensificando gradualmente, passando de olhares de desdém a comentários mais diretos sobre o cheiro de produto de limpeza que, segundo ele, impregnava o ambiente quando ela estava por perto, ou insinuações sobre a sujeira que ela deixava para trás, mesmo quando os ambientes estavam impecavelmente limpos. Outros funcionários percebiam o comportamento de Ricardo, mas muitos se mantinham em silêncio, temendo perder seus empregos caso se envolvessem em conflitos, enquanto alguns até riam discretamente das piadas do garçom, normalizando um ambiente cada vez mais hostil para Júlia. Uma manhã de domingo, dia em que o movimento no restaurante era intenso devido aos almoços familiares, Júlia chegou mais cedo do que o habitual para realizar uma limpeza mais profunda nos banheiros, atendendo a um pedido especial feito por Carlos na noite anterior. Enquanto esfregava meticulosamente o piso de um dos banheiros, ela escutou a porta se abrir e, pelo reflexo no piso molhado, reconheceu os sapatos polidos de Ricardo, que havia chegado para seu turno e entrado no banheiro sem notar sua presença. Sem perceber que estava sendo observado, o garçom ajustava sua gravata diante do espelho, ensaiando sorrisos e praticando frases em inglês para impressionar os clientes estrangeiros que frequentavam o restaurante aos domingos.
Visivelmente satisfeito com sua própria imagem refletida no espelho impecavelmente limpo, resultado do trabalho dedicado de Júlia naquela manhã. Um momento de tensão chegou quando Júlia, querendo alertar sobre sua presença e o piso molhado, pigarreou discretamente, fazendo com que Ricardo se virasse e a encarasse com uma expressão de desgosto imediato. "O que você está fazendo aqui? Não sabe que este é o banheiro masculino?" questionou com um tom de voz áspero, ao que Júlia respondeu calmamente que estava apenas terminando a limpeza solicitada pelo próprio dono do restaurante. A resposta pareceu irritar ainda mais Ricardo, que deu um passo em sua direção com o rosto contorcido de raiva, como se a simples ideia de ter que dar explicações a uma faxineira negra fosse um insulto à sua dignidade. O ambiente se tornou subitamente carregado, com o cheiro dos produtos de limpeza misturando-se à tensão que se estabelecia entre os dois funcionários. Um confronto que há semanas vinha se desenhando nos bastidores do restaurante e que agora parecia prestes a eclodir em um domingo que prometia ser como qualquer outro. "Você não tem o direito de me responder assim", sibilou Ricardo entre dentes, aproximando-se ainda mais de Júlia, que permanecia ajoelhada com o esfregão nas mãos, agora encurralada entre a parede de azulejos e a figura intimidadora do garçom. "Pessoas como você deveriam saber seu lugar e agradecer por terem um trabalho, em vez de ficarem dando respostas", continuou ele, com um sorriso de escárnio que revelava todo o preconceito que havia tentado disfarçar durante as entrevistas de emprego e diante dos clientes. Júlia sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto tentava manter a compostura, consciente de que precisava proteger seu emprego a todo custo, pois era o único sustento de sua família. Seu coração batia acelerado enquanto ela baixava a cabeça, não por submissão, mas para esconder as lágrimas de raiva e humilhação que começavam a se formar em seus olhos escuros e expressivos. "Se você continuar me desrespeitando, vou garantir que seja demitida", ameaçou Ricardo, erguendo o dedo indicador a centímetros do rosto de Júlia. "Basta eu dizer ao Sr. Mendonça que você estava sendo negligente com a limpeza ou que foi grosseira com os clientes. Quem você acha que ele vai acreditar? Em mim, o garçom que traz lucro e satisfação aos clientes, ou em você, uma simples faxineira que qualquer pessoa na rua pode substituir?" As palavras cortavam como facas, mas o que mais doía em Júlia era a injustiça daquela situação, a forma como seu trabalho árduo e dedicado era menosprezado por alguém que jamais havia enfrentado as dificuldades que ela enfrentava diariamente. Ela queria responder, defender sua dignidade, mas as palavras ficaram presas em sua garganta enquanto as lágrimas finalmente escorriam por seu rosto, marcando trilhas brilhantes em sua pele escura que tanto incomodava Ricardo. O que nenhum dos dois percebeu foi que, na porta entreaberta do banheiro, Carlos Mendonça observava a cena com uma expressão que misturava choque e uma raiva crescente. O dono do restaurante havia chegado mais cedo naquele domingo para verificar alguns documentos financeiros e, ao passar pelo corredor que levava aos banheiros, escutou a voz alterada de seu garçom. Curioso e preocupado, aproximou-se silenciosamente, apenas para testemunhar a cruel humilhação que sua dedicada funcionária estava sofrendo. A cada palavra preconceituosa e ameaçadora que saía da boca de Ricardo, o rosto de Carlos se transformava, revelando uma indignação profunda e uma determinação que não era comum em seu temperamento habitualmente tranquilo. Naquele momento, enquanto observava Júlia contentar-se em silêncio, suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, e uma decisão começou a se formar em sua mente, uma reação que ninguém, nem mesmo seus funcionários mais antigos, poderia prever. Carlos Mendonça sentiu seu sangue ferver nas veias enquanto observava a cena deplorável que se desenrolava à sua frente no banheiro do seu próprio restaurante. Por alguns segundos, ficou paralisado, não apenas pelo choque de descobrir que um funcionário em quem havia confiado podia ser capaz de tamanha crueldade, mas também pela vergonha de perceber que isso provavelmente vinha acontecendo há algum tempo sem que ele notasse. Como dono do estabelecimento, sempre se orgulhara de criar um ambiente de trabalho respeitoso e justo, e agora via esse princípio sendo violentamente desrespeitado sob seu próprio teto. Respirando fundo para controlar a raiva que ameaçava explodir, Carlos empurrou a porta do banheiro completamente, fazendo com que tanto Ricardo quanto Júlia se virassem sobressaltados em sua direção, o primeiro empalidecendo instantaneamente ao perceber a presença do patrão,
Enquanto a faxineira rapidamente tentava enxugar as lágrimas com as costas das mãos ásperas pelo trabalho constante com produtos químicos. Senhor Mendonça, eu só estava, começou a balbuciar Ricardo, seu tom arrogante evaporando-se como água em asfalto quente, sendo substituído por uma voz trêmula e um sorriso nervoso que não convencia ninguém. Carlos ergueu a mão num gesto firme que silenciou imediatamente o garçom, e então se aproximou de Júlia, estendendo-lhe um lenço limpo que tirou do bolso do paletó. Está tudo bem, Júlia? Perguntou com uma gentileza que contrastava drasticamente com a frieza do olhar que lançou a Ricardo logo em seguida. Ainda trêmula pela humilhação e agora também pelo constrangimento de ter sido encontrada naquela situação vulnerável, Júlia apenas assentiu com a cabeça, incapaz de formar palavras enquanto aceitava o lenço oferecido por seu patrão, que agora se posicionava protetoramente entre ela e Ricardo, como uma barreira física contra qualquer nova agressão verbal que o garçom pudesse tentar. Ricardo, quero você na minha sala imediatamente, ordenou Carlos, com uma voz baixa mas carregada de autoridade que não admitia contestação. E Júlia, por favor, assim que se sentir melhor, venha também. Precisamos conversar sobre o que aconteceu aqui. O garçom, ainda pálido mas agora com manchas vermelhas de vergonha e medo se espalhando por seu rosto, tentou mais uma vez explicar-se. Senhor Mendonça, houve um mal-entendido, eu estava apenas tentando garantir que o padrão de limpeza fosse mantido para nossos clientes. Mas foi novamente interrompido pelo dono do restaurante, desta vez com palavras cortantes como lâminas. Não insulte minha inteligência tentando justificar o injustificável, Ricardo. Ouvi o suficiente para saber exatamente o tipo de pessoa que você é. Agora, vá para minha sala e espere lá enquanto eu me certifico de que a senhora Santos está bem após o tratamento desprezível que você achou apropriado dirigir a ela. Enquanto Ricardo saía apressadamente do banheiro, visivelmente abalado pela repentina mudança em sua situação, Carlos voltou sua atenção completamente para Júlia, que ainda lutava para recuperar a compostura. Com gentileza, ajudou-a a se levantar do chão frio onde havia permanecido ajoelhada durante toda a confrontação, e a conduziu até uma pequena sala de descanso reservada aos funcionários. Um espaço simples mas confortável que ele havia insistido em incluir nas reformas do restaurante, acreditando que pessoas que trabalhavam duro mereciam um lugar digno para suas pausas. Lá, serviu-lhe um copo d'água e esperou pacientemente que sua respiração se regularizasse e que ela estivesse pronta para falar, respeitando seu momento de vulnerabilidade sem pressioná-la para explicações imediatas. Um gesto de consideração que não passou despercebido para Júlia, acostumada a ser tratada com indiferença ou impaciência em muitos de seus empregos anteriores. Senhor Mendonça, desculpe pelo que aconteceu, eu não queria causar problemas ou atrapalhar o funcionamento do restaurante, começou Júlia hesitantemente, suas mãos ainda trêmulas ao redor do copo d'água. Carlos balançou a cabeça enfaticamente, interrompendo-a com firmeza mas sem agressividade. Não se desculpe, Júlia. Você não fez absolutamente nada de errado. Sou eu quem deve pedir desculpas a você por permitir que alguém como Ricardo trabalhasse aqui e criasse um ambiente hostil. O que ele disse, como ele a tratou, isso é imperdoável e vai contra tudo o que defendo, não apenas como empresário, mas como ser humano. A sinceridade em sua voz era inequívoca, e Júlia sentiu um nó se formando em sua garganta novamente, desta vez não por humilhação, mas pela rara experiência de ter sua dignidade defendida tão veementemente por alguém em posição de poder, algo que poucas vezes havia experimentado em toda a sua vida de trabalho. Encorajada pela atitude do patrão, Júlia finalmente encontrou forças para revelar que os incidentes com Ricardo não haviam começado naquele dia, mas vinham se acumulando ao longo das semanas desde sua contratação, os comentários depreciativos sussurrados, as tarefas desnecessariamente dificultadas, os olhares de desdém quando ela entrava nos ambientes e até mesmo situações em que ele propositalmente sujava áreas que ela acabará de limpar, sempre com um sorriso maldoso nos lábios. Enquanto narrava essas experiências, sua voz ganhava força e firmeza, como se o simples ato de compartilhar aquelas injustiças com alguém disposto a ouvi-la já representasse uma forma de libertação do peso que havia carregado silenciosamente por tanto tempo. Carlos ouvia atentamente, seu rosto expressando diferentes estágios de indignação e pesar a cada nova revelação, ocasionalmente fazendo perguntas para entender completamente a extensão dos abusos sofridos por Júlia.
mas principalmente permitindo que ela falasse sem interrupções, reconhecendo a importância terapêutica daquele momento para sua funcionária. Após escutar o relato completo de Júlia, Carlos permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia ouvido e considerando cuidadosamente suas próximas ações. Júlia, quero que saiba que o comportamento de Ricardo não reflete os valores deste restaurante, nem os meus valores pessoais, disse finalmente, olhando-a diretamente nos olhos com uma seriedade que transmitia respeito e consideração. O que aconteceu com você é uma forma de assédio moral e discriminação racial, e não será tolerado sob nenhuma circunstância. Vou lidar com isso imediatamente e de forma definitiva. Ele fez uma pausa, considerando algo, e então continuou. Gostaria que você tirasse o resto do dia de folga, com remuneração integral, é claro. Volte amanhã descansada, e prometo que a situação estará resolvida. E se houver qualquer outra coisa que você precise, qualquer suporte adicional, por favor, não hesite em me informar. Júlia hesitou por um momento, dividida entre o alívio de poder ir para casa e se recuperar emocionalmente do incidente traumático e a preocupação financeira que a assombrava constantemente como mãe solo. Senhor Mendonça, agradeço muito seu apoio, mas preciso trabalhar, meus filhos dependem de cada dia do meu salário, confessou, a vergonha por sua situação financeira precária misturando-se ao orgulho de sua ética de trabalho inabalável. Carlos sorriu compreensivamente, reconhecendo tanto a necessidade quanto a dignidade em suas palavras. Entendo sua preocupação, Júlia, mas insisto que você descanse hoje. Não haverá qualquer desconto em seu salário, e na verdade. Ele hesitou brevemente antes de continuar, considerando tudo o que você passou e o tempo que trabalha conosco, acredito que está mais do que na hora de revisarmos sua remuneração. Podemos conversar sobre isso quando você voltar, se estiver de acordo. A oferta inesperada deixou Júlia momentaneamente sem palavras, uma mistura de gratidão e suspeita automática atravessando sua mente, condicionada por anos de promessas vazias de empregadores anteriores. Após garantir que Júlia aceitasse o dia de folga e certificar-se de que ela tinha dinheiro suficiente para o transporte até sua casa, Carlos finalmente dirigiu-se ao seu escritório, onde Ricardo aguardava nervosamente há quase uma hora, tempo suficiente para que o garçom ensaiasse dezenas de desculpas e explicações que pudessem amenizar a gravidade de suas ações. Ao entrar na sala e deparar-se com Ricardo sentado rigidamente na cadeira em frente à sua mesa, Carlos notou imediatamente a postura defensiva que o jovem havia assumido, queixo erguido, ombros tensos, mãos firmemente apoiadas nos braços da cadeira, como se estivesse se preparando para um confronto que já considerava injusto antes mesmo de começar. A arrogância que Carlos havia testemunhado no banheiro parecia ter retornado parcialmente durante a espera, talvez alimentada pela crença errônea de que sua posição como garçom, estrela do restaurante o protegeria de consequências sérias, uma presunção que logo seria drasticamente desafiada. Ricardo, começou Carlos, mantendo a voz deliberadamente calma enquanto se sentava em sua cadeira, estabelecendo um contraste proposital com a tensão evidente do jovem à sua frente. Em todos os anos que administro este restaurante, nunca testemunhei um comportamento tão deplorável quanto o seu hoje. O que você disse a Júlia vai contra cada princípio que estabeleci para este estabelecimento e, francamente, contra princípios básicos de decência humana. O garçom imediatamente tentou intervir, as palavras saindo apressadamente. Senhor Mendonça, com todo respeito, o senhor só viu parte da interação. Ela havia sido insolente antes e eu apenas. Carlos ergueu a mão, interrompendo-o com o mesmo gesto autoritário que havia utilizado no banheiro. Pare de mentir, Ricardo. Ouvi o suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo, e Júlia me contou sobre seus comportamentos anteriores. Além disso, diferente do que você parece pensar, conheço o caráter dos meus funcionários. Júlia trabalha aqui há 5 anos com dedicação exemplar, enquanto você está há apenas 3 meses e já demonstrou um caráter que me envergonha ter associado ao meu estabelecimento. A vergonha que inicialmente tingira o rosto de Ricardo quando foi descoberto no banheiro agora dava lugar a uma raiva mal contida, suas narinas dilatando-se ligeiramente enquanto ele processava as palavras do patrão. Senhor Mendonça, entendo que o senhor esteja chateado com o que presenciou, mas acho que está exagerando na reação. Foi apenas um desentendimento entre funcionários, algo comum em qualquer ambiente de trabalho.
Tenho certeza que podemos resolver isso civilizadamente, talvez com um pedido formal de desculpas da minha parte, se isso for realmente necessário. A tentativa de minimizar a gravidade da situação e de apresentá-la como um simples desentendimento fez com que Carlos sentisse uma nova onda de indignação. Inclinando-se para a frente em sua cadeira, com os olhos fixos nos de Ricardo, ele respondeu com uma voz baixa mas carregada de autoridade: Não, Ricardo, isso não foi um desentendimento. O que vi foi assédio moral e racismo explícito. Você humilhou uma funcionária dedicada baseando-se unicamente em seus preconceitos, e isso não é algo que se resolva com um pedido de desculpas formal, especialmente um que claramente não seria sincero. As palavras de Carlos caíram no escritório como pedras pesadas, estabelecendo uma verdade inegável que Ricardo tentava desesperadamente evitar. Percebendo que sua estratégia inicial havia falhado, o garçom mudou rapidamente de tática, abandonando a pretensão de inocência e adotando uma abordagem mais ameaçadora. Bem, se é assim que o senhor vê a situação, talvez seja melhor mesmo que eu procure outro emprego, onde meu talento seja mais valorizado. Os clientes adoram meu atendimento, e tenho certeza que o restaurante do Freitas, a 2 quadras daqui, ficaria mais do que feliz em me contratar. Só quero que saiba que estará perdendo seu melhor garçom por causa de uma faxineira substituível. A tentativa de intimidação era transparente. Ricardo esperava que a ameaça de perder um funcionário que considerava valioso para a concorrência fosse suficiente para fazer Carlos reconsiderar sua posição, uma aposta na priorização do lucro sobre a ética, uma suposição comum sobre empresários que, neste caso, provou-se desastrosamente equivocada. Carlos Mendonça levantou-se lentamente de sua cadeira, uma calma controlada emanando de cada movimento deliberado que fazia. Seus olhos, agora frios como o aço, fixaram-se em Ricardo com uma intensidade que fez o garçom recuar instintivamente em sua cadeira, a arrogância em seu rosto vacilando por um momento diante da transformação visível no semblante normalmente afável do proprietário do restaurante. Você realmente acha que estou preocupado em perder você para o restaurante do Freitas? Perguntou Carlos, com uma voz perigosamente baixa que obrigou Ricardo a inclinar-se para frente para ouvir. Você acredita que o valor de um ser humano pode ser medido apenas pela quantidade de dinheiro que traz para o negócio? Se essa é sua visão de mundo, Ricardo, então você está ainda mais desconectado da realidade do que eu imaginava. Carlos deu a volta em sua mesa, posicionando-se diretamente em frente ao garçom, que agora parecia notavelmente menor em sua cadeira, a falsa confiança desmoronando diante da presença imponente de seu empregador, cuja indignação moral agora se manifestava sem qualquer restrição. Júlia Santos não é apenas uma faxineira substituível, como você tão cruelmente a definiu, continuou Carlos, cada palavra carregada de uma convicção que silenciou completamente Ricardo. Ela é uma mãe que cria 2 filhos sozinha, acorda às 4 da manhã todos os dias para pegar 2 ônibus e chegar pontualmente ao trabalho, nunca falhou em suas responsabilidades, trata a todos com respeito independentemente de sua posição, e dedica-se a este restaurante como se fosse seu próprio negócio. A diferença entre vocês dois, Ricardo, vai muito além das funções que exercem, é uma questão de caráter. O dono do restaurante fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem profundamente, observando com satisfação como o rosto do jovem alternava entre tons de vermelho e palidez, um conflito interno entre raiva e vergonha se manifestando fisicamente enquanto ele processava a condenação explícita de seu caráter. Por um momento, Carlos viu algo que parecia arrependimento genuíno nos olhos do garçom, mas a expressão logo desapareceu, substituída pelo endurecimento defensivo de alguém que se recusa a reconhecer seus erros. Senhor Mendonça, com todo respeito, o senhor está exagerando na reação. Tudo bem, admito que fui um pouco duro com ela hoje, mas isso não justifica todo esse drama. No mundo real, as pessoas precisam desenvolver uma pele mais grossa, especialmente em ambientes de trabalho. As palavras saíram da boca de Ricardo com uma naturalidade que revelava o quão profundamente enraizados estavam seus preconceitos, como se a responsabilidade pela humilhação sofrida por Júlia fosse da própria vítima por não ser forte o suficiente para suportar o abuso. Carlos sentiu uma nova onda de indignação percorrer seu corpo,
mas manteve a compostura, reconhecendo que estava diante de alguém incapaz de compreender o impacto de suas ações devido a camadas de privilégio e arrogância que haviam distorcido sua percepção da realidade. Em vez de explodir em raiva, o que apenas reforçaria a narrativa de um drama exagerado que Ricardo tentava construir, Carlos optou por uma abordagem diferente, que atingiria o garçom exatamente onde mais lhe doeria, em seu orgulho. Ricardo, você está demitido, com efeito imediato, anunciou Carlos, sua voz agora perfeitamente calma e controlada, como se estivesse comentando sobre o clima em vez de encerrar a carreira do jovem em seu estabelecimento. Vou pedir que você limpe seu armário e saia do restaurante nos próximos 15 minutos. Seu pagamento proporcional, incluindo todos os direitos trabalhistas, será depositado em sua conta até o final da semana. A sentença foi proferida sem drama, sem elevação de voz, apenas uma declaração factual de uma decisão irrevogável. O rosto de Ricardo transformou-se instantaneamente, o choque substituindo a defensiva anterior, como se até aquele momento ele genuinamente não tivesse considerado a possibilidade de ser dispensado. O quê? Você não pode fazer isso. Tenho sido o melhor garçom deste lugar desde que cheguei, protestou, levantando-se bruscamente da cadeira, seu corpo inteiro tenso como uma corda de violino prestes a se romper. Carlos permaneceu impassível diante da explosão, apenas cruzando os braços e respondendo com a mesma tranquilidade inabalável: posso e acabo de fazer. E você está equivocado, ser um bom garçom não se resume a sorrisos para clientes e conhecimento sobre vinhos, inclui respeito por todos os colegas de trabalho, independentemente de sua função. O escritório mergulhou em um silêncio tenso por alguns segundos, quebrado apenas pelo som da respiração acelerada de Ricardo, que parecia estar processando internamente suas opções limitadas. Quando finalmente falou novamente, sua voz tremia com uma mistura de raiva e incredulidade. Você vai se arrepender disso, Mendonça. Vou processar o restaurante por demissão injusta. Você não tem provas do que está alegando, é apenas a palavra dela contra a minha. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica, mas Carlos apenas sorriu levemente, um sorriso que não alcançou seus olhos, antes de apontar discretamente para o canto superior do escritório, onde uma pequena câmera de segurança estava posicionada. Na verdade, Ricardo, tenho provas mais do que suficientes. Além do meu testemunho pessoal do que presenciei no banheiro, temos câmeras de segurança em todas as áreas comuns do restaurante. Não nos banheiros, obviamente, mas nos corredores e na cozinha, onde você foi flagrado em múltiplas ocasiões fazendo comentários depreciativos e criando situações humilhantes para Júlia e outros funcionários. Então, por favor, sinta-se à vontade para buscar ação legal se assim desejar. Estarei mais que preparado para defender minha decisão com evidências concretas. A cor abandonou completamente o rosto de Ricardo ao perceber que suas ações haviam sido documentadas, sua arrogância finalmente dando lugar ao medo genuíno das consequências que poderia enfrentar. Com as pernas visivelmente trêmulas, ele afundou novamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero crescente. Senhor Mendonça, por favor, reconsidere. Meus pais vão me matar se eu perder esse emprego, eu preciso desse dinheiro para... Começou a implorar, mas Carlos ergueu a mão, interrompendo o que claramente seria uma tentativa de manipulação emocional. Ricardo, sua demissão não está em discussão. É uma decisão tomada e final. Quanto às consequências em sua vida pessoal, talvez isso sirva como oportunidade para refletir sobre seus valores e comportamentos. Sugiro que você use esse tempo para crescer como pessoa, em vez de lamentar a perda do emprego. Agora, por favor, recolha seus pertences e saia do restaurante. Maurício, nosso segurança, irá acompanhá-lo para garantir que tudo ocorra sem mais incidentes. Enquanto falava, Carlos pressionou um botão em sua mesa, chamando o segurança que sempre trabalhava nos domingos mais movimentados, um homem de meia idade com presença intimidadora, mas personalidade gentil, que apareceu quase imediatamente à porta do escritório. Percebendo que não havia mais espaço para negociação, Ricardo levantou-se lentamente,
um olhar de ódio agora dominando seu semblante enquanto encarava Carlos uma última vez antes de se virar para seguir Maurício até o vestiário dos funcionários. Isso não acaba aqui, murmurou entre dentes, baixo o suficiente para que apenas Carlos ouvisse, uma ameaça velada que o dono do restaurante optou por ignorar, reconhecendo-a como o último esforço desesperado de alguém que havia perdido todo o poder na situação. Depois que os dois homens saíram do escritório, Carlos finalmente permitiu que seus ombros relaxassem, sentindo o peso emocional do confronto que acabará de enfrentar. Ele não havia mentido sobre as câmeras de segurança, elas realmente existiam nas áreas comuns, mas não tinha certeza se haviam capturado todos os incidentes que Júlia havia relatado. No entanto, seu blefe havia funcionado perfeitamente, desarmando completamente a bravata legal de Ricardo e expondo que ele realmente era, um intimidador que se acovardava quando enfrentava consequências reais. Sentando-se novamente em sua cadeira, Carlos refletiu sobre os eventos da manhã, uma sensação de justiça parcialmente realizada misturando-se à preocupação com o bem-estar de Júlia e o impacto que o incidente poderia ter sobre ela e os outros funcionários. A demissão de Ricardo era apenas o primeiro passo, ele precisava garantir que o ambiente de trabalho voltasse a ser seguro e respeitoso para todos, especialmente para aqueles em posições mais vulneráveis. Pegando o telefone, ligou para sua assistente administrativa, que trabalhava remotamente aos domingos. Mariana, preciso que você prepare um comunicado a todos os funcionários para amanhã de manhã. Vamos realizar uma reunião geral antes da abertura do restaurante para discutir algumas mudanças importantes na nossa política de conduta. Também quero que você agende uma consultoria com aquela empresa de treinamento antidiscriminação que vimos no mês passado, para implementarmos o quanto antes. Após desligar, Carlos permaneceu imóvel por alguns minutos, visualizando as ações que precisaria tomar nos próximos dias para transformar esse incidente doloroso em uma oportunidade de fortalecimento dos valores fundamentais de seu estabelecimento. O restaurante já estava aberto e funcionando a pleno vapor quando Carlos finalmente saiu de seu escritório, o burburinho animado dos clientes contrastando drasticamente com a tensão dos eventos da manhã. Ao passar pela área de serviço, notou olhares curiosos dos outros garçons, que claramente haviam percebido a saída abrupta de Ricardo escoltado pelo segurança, mas estavam ocupados demais com o movimento intenso do almoço de domingo para fazer perguntas. Carlos fez questão de cumprimentar cada funcionário que encontrava pelo caminho, desde os auxiliares de cozinha até os recepcionistas, com um sorriso genuíno e palavras de incentivo, um gesto simples mas significativo que reafirmava seu compromisso com o bem-estar de sua equipe. No entanto, por mais que tentasse manter a compostura profissional diante dos clientes e funcionários, sua mente continuava voltando para Júlia e para a humilhação que ela havia sofrido em seu estabelecimento. Um sentimento de culpa persistente por não ter percebido antes os sinais de assédio que agora pareciam tão óbvios em retrospecto. Ao final do expediente, quando o último cliente havia deixado o restaurante e a equipe da noite começava a limpar as mesas e organizar o ambiente para o dia seguinte, Carlos reuniu-se com os gerentes de cada setor para informá-los sobre a demissão de Ricardo e seus motivos, enfatizando que comportamentos discriminatórios não seriam tolerados sob nenhuma circunstância. Quero que vocês transmitam essa mensagem claramente para suas equipes, instruiu, seu tom não deixando margem para dúvidas quanto à seriedade do assunto. A partir de amanhã, implementaremos um canal anônimo para denúncias de assédio ou discriminação, e cada acusação será investigada minuciosamente. Também teremos treinamentos obrigatórios sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, começando pelos cargos de liderança. Os gerentes assentiram em concordância, alguns com expressões de alívio que sugeriram que talvez eles também tivessem testemunhado comportamentos problemáticos de Ricardo, mas hesitado em reportá-los devido à aparente preferência que Carlos demonstrava pelo carismático garçom diante dos clientes. Após a reunião, ao dirigir-se para casa naquela noite, Carlos não conseguia parar de pensar em como a situação com Ricardo havia escalado até aquele ponto sem sua intervenção. Como dono de um restaurante de sucesso, havia se orgulhado de sua capacidade de gerenciar pessoas e criar um ambiente harmonioso, mas o incidente daquela manhã havia exposto uma falha significativa em sua liderança, a tendência de valorizar mais o desempenho visível do que o caráter e o comportamento nos bastidores.
A contratação de Ricardo havia sido baseada principalmente em suas habilidades técnicas e no charme que demonstrava com os clientes, sem uma investigação mais profunda sobre seus valores e atitudes. Uma negligência que havia permitido que uma pessoa tóxica infiltrasse em um ambiente que Carlos sempre quis que fosse seguro e acolhedor para todos. Essa realização dolorosa o acompanhou durante toda a viagem para casa, cada semáforo vermelho transformando-se em uma oportunidade para refletir sobre as mudanças que precisaria implementar não apenas em seus processos de contratação, mas em sua própria mentalidade como líder. Na manhã seguinte, antes mesmo do nascer do sol, Carlos já estava de volta ao restaurante, preparando-se para a reunião geral que havia convocado. Havia passado grande parte da noite reescrevendo o código de conduta do estabelecimento, fortalecendo as políticas contra discriminação e assédio, e desenvolvendo um plano concreto para criar um ambiente verdadeiramente inclusivo. Quando os primeiros funcionários começaram a chegar, muitos ainda sonolentos e surpresos com a convocação em comum, Carlos os recebeu pessoalmente na entrada, um gesto que imediatamente sinalizou a importância do encontro. Gradualmente, a sala de eventos privativa do restaurante, normalmente reservada para celebrações de clientes, encheu-se com toda a equipe, desde os chefes mais experientes até os jovens auxiliares recém-contratados, criando um murmúrio de especulação sobre o motivo da reunião matinal. O clima era de apreensão e curiosidade, especialmente entre aqueles que ainda não haviam ouvido sobre a demissão de Ricardo no dia anterior. Às 6:30 em ponto, Carlos posicionou-se na frente da sala, aguardando que o silêncio se estabelecesse naturalmente antes de começar a falar. Seu olhar percorreu o ambiente, notando as expressões expectantes em cada rosto, até que finalmente parou em uma figura que acabava de entrar discretamente pela porta dos fundos, Júlia Santos, que havia decidido retornar ao trabalho apesar da oferta de folga adicional. Seus olhares se cruzaram brevemente, e Carlos ofereceu-lhe um sorriso respeitoso antes de voltar sua atenção para toda a equipe reunida. Bom dia a todos, começou, sua voz carregando uma seriedade incomum que imediatamente intensificou a atenção de cada pessoa presente. Chamei vocês aqui hoje para discutirmos um incidente grave que ocorreu ontem e que me fez perceber que, como líder desta equipe, tenho falhado em alguns aspectos fundamentais. A admissão franca de sua própria falha criou uma onda de surpresa entre os funcionários, que raramente viam seu chefe assumir vulnerabilidades tão abertamente, estabelecendo imediatamente um tom de honestidade e autenticidade para a conversa que estava por vir. Uma conversa que transformaria não apenas o restaurante Sabores do Brasil, mas a vida de cada pessoa naquela sala, especialmente a de Júlia Santos. Ontem de manhã, continuou Carlos, sua voz ressoando clara na sala silenciosa, presenciei um ato de discriminação e humilhação contra uma de nossas funcionárias mais dedicadas. Um comportamento que vai contra tudo o que acredito como ser humano e como gestor deste estabelecimento. Seus olhos percorreram novamente o ambiente, observando as reações dos presentes. Alguns pareciam genuinamente chocados, enquanto outros baixavam o olhar, talvez conscientes de situações semelhantes que haviam testemunhado ou das quais haviam participado indiretamente através de seu silêncio. Carlos fez uma pausa deliberada, permitindo que o peso de suas palavras se estabelecesse completamente antes de prosseguir. Como resultado desse incidente, Ricardo Almeida não faz mais parte de nossa equipe. Sua demissão foi imediata e irrevogável. Quero deixar absolutamente claro que comportamentos discriminatórios, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica, não serão tolerados neste restaurante sob nenhuma circunstância. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala, principalmente entre os funcionários que haviam se aproximado de Ricardo durante seu curto período na equipe, atraídos por seu carisma e popularidade entre os clientes. Uma jovem garçonete ergueu timidamente a mão, e Carlos assentiu, encorajando-a a falar. Senhor Mendonça, o que exatamente aconteceu? Trabalhei alguns turnos com Ricardo e ele sempre foi gentil comigo. Sua voz carregava uma mistura de confusão e incredulidade típica de quem observa apenas a face pública de alguém com comportamento discriminatório. Carlos considerou cuidadosamente sua resposta, consciente da necessidade de preservar a dignidade de Júlia enquanto tornava a situação um momento de aprendizado para todos.
Agradeço sua pergunta, Luísa, mas não entrarei em detalhes específicos para proteger a privacidade das pessoas envolvidas. O que posso dizer é que Ricardo demonstrou um padrão de comportamento discriminatório e assediador que se manifestou abertamente ontem, mas que aparentemente vinha ocorrendo há semanas nos bastidores, longe dos olhos da maioria de vocês, e lamentavelmente, dos meus também. Júlia, que havia permanecido em pé próximo à porta desde sua chegada, sentiu todos os olhares da sala voltarem-se discretamente em sua direção, uma sensação desconfortável de exposição que a fez considerar momentaneamente sair da reunião. No entanto, algo na forma como Carlos conduzia a situação, sem vitimizá-la ou transformá-la em objeto de pena, mas tratando o ocorrido como uma questão de princípios e dignidade humana, deu-lhe forças para permanecer. Respirando fundo, ela endireitou os ombros e ergueu o queixo ligeiramente, recusando-se a se encolher ou demonstrar vergonha por algo do qual havia sido vítima, não perpetradora. Seu gesto silencioso de dignidade não passou despercebido por Carlos, que sentiu um respeito ainda maior por sua funcionária, nem por muitos dos presentes, que começavam a olhá-la não com pena, mas com uma nova forma de admiração por sua força diante da adversidade. A partir de hoje, prosseguiu Carlos, retomando a atenção da sala, implementaremos mudanças significativas em nossas políticas e cultura organizacional. Primeiramente, criaremos um canal anônimo para denúncias de assédio ou comportamentos discriminatórios, garantindo que ninguém precise sofrer em silêncio como aconteceu neste caso. Em segundo lugar, todos, e eu enfatizo, todos, incluindo eu mesmo, participaremos de treinamentos obrigatórios sobre diversidade, equidade e inclusão, começando na próxima semana. Ele gesticulou para uma pilha de documentos na mesa ao seu lado. Além disso, reformulei nosso código de conduta, que cada um de vocês receberá uma cópia para ler e assinar até o final do dia. Este documento não é uma mera formalidade, ele representa um comprometimento real com os valores que quero que definam este restaurante e cada pessoa que faz parte dele. A determinação nas palavras de Carlos criou uma atmosfera de solenidade na sala, cada funcionário processando individualmente o significado das mudanças anunciadas e o tom inequívoco de seriedade com que eram apresentadas. Paulo, o chefe principal que trabalhava no restaurante desde sua inauguração, levantou-se lentamente de sua cadeira, uma figura respeitada por toda a equipe devido à sua experiência e integridade. Senhor Mendonça, começou, sua voz grave carregando o peso de alguém que havia visto muito em décadas de trabalho na indústria de restaurantes, quero expressar meu apoio total a estas mudanças. Trabalhei em muitos estabelecimentos onde comportamentos discriminatórios eram não apenas tolerados, mas por vezes incentivados como parte da cultura da cozinha. Sempre admirei o ambiente diferenciado que o senhor criou aqui, mas este é um passo importante para fortalecer ainda mais esses valores. Suas palavras foram recebidas com acenos de concordância de muitos presentes, especialmente dos funcionários mais antigos, criando um momento de união coletiva em torno dos princípios sendo reafirmados. Carlos agradeceu a Paulo com um aceno respeitoso e continuou: há um último ponto que gostaria de abordar, talvez o mais importante de todos. O que aconteceu ontem não foi apenas uma falha individual de Ricardo, foi uma falha sistêmica que permitiu que seu comportamento continuasse sem ser notado ou confrontado. E uma parte significativa dessa falha é minha. A admissão franca de responsabilidade capturou a atenção completa da sala, poucos esperando que o dono do estabelecimento se colocasse em posição de vulnerabilidade tão abertamente. Como líder, priorizei resultados visíveis, como satisfação do cliente e aumento de receita, sobre o bem-estar de quem trabalha aqui. Contratei Ricardo baseando-me principalmente em suas habilidades técnicas e carisma com os clientes, sem avaliar adequadamente seu caráter e valores, e posteriormente falhei em perceber os sinais de problemas que estavam acontecendo sob meu próprio teto. Esta é uma responsabilidade que assumo inteiramente, e pela qual peço desculpas sinceras a todos vocês, especialmente aqueles que possam ter sofrido em silêncio. A honestidade desarmadora de Carlos criou um momento de conexão genuína entre ele e sua equipe, muitos funcionários visivelmente tocados pela humildade demonstrada por alguém em posição de autoridade. Júlia, particularmente,
sentiu uma emoção inesperada ao observar seu chefe assumindo responsabilidade publicamente. Algo que raramente havia testemunhado em sua vida profissional marcada por empregadores que frequentemente atribuíam culpa aos subordinados enquanto protegiam sua própria imagem. Com as lágrimas ameaçando surgir novamente, mas desta vez por gratidão em vez de humilhação, ela inspirou profundamente para manter a compostura, determinada a não demonstrar fragilidade naquele momento crucial para sua dignidade profissional. Do outro lado da sala, Mariana, a assistente administrativa que havia chegado cedo para ajudar na organização da reunião, observava atentamente as reações de cada pessoa presente, mentalmente registrando quem parecia genuinamente envolvido com a mensagem e quem demonstrava desconforto ou resistência, informações valiosas para os próximos passos que seriam necessários na transformação cultural que Carlos estava iniciando. Para concluir, disse Carlos, consultando brevemente seu relógio e percebendo que precisavam se preparar para a abertura do restaurante, quero que saibam que esta não é uma reação momentânea a um incidente isolado, mas o início de uma transformação profunda em nossa cultura organizacional. Nos próximos dias, cada um de vocês será convidado para uma conversa individual comigo ou com Mariana para compartilhar percepções, preocupações e sugestões sobre como podemos melhorar nosso ambiente de trabalho. Suas vozes são fundamentais neste processo. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando novamente os de Júlia, que permanecia atenta próxima à porta. E finalmente, quero anunciar que estamos criando uma nova posição na equipe administrativa, coordenador de bem-estar e diversidade, responsável por garantir que nossas políticas sejam efetivamente implementadas e que cada funcionário, independentemente de sua função ou posição hierárquica, seja tratado com o respeito e dignidade que merece. Tenho o prazer de anunciar que convidei Júlia Santos para assumir esta posição, reconhecendo não apenas sua integridade pessoal, mas também sua perspectiva valiosa como alguém que conhece profundamente as dinâmicas de nosso ambiente de trabalho. Um silêncio atônito seguiu-se ao anúncio, todas as cabeças virando-se simultaneamente para Júlia, cuja expressão refletia o choque absoluto diante da revelação inesperada. Por um momento, ela permaneceu imóvel, incapaz de processar completamente o que acabará de ouvir, uma promoção que não apenas reconhecia seu valor, mas lhe concedia uma posição de autoridade real para influenciar mudanças no ambiente onde havia sido humilhada apenas um dia antes. Quando finalmente recuperou a capacidade de se mover, Júlia caminhou lentamente até a frente da sala, cada passo carregando o peso de anos de invisibilidade finalmente sendo substituídos por reconhecimento legítimo. Senhor Mendonça, eu estou honrada com sua confiança, mas não tenho formação específica para... Começou hesitantemente, ao que Carlos respondeu com firmeza, você tem algo muito mais valioso do que qualquer diploma, Júlia, experiência direta e integridade inquestionável. A formação necessária será proporcionada pela empresa, incluindo cursos especializados que já estão sendo organizados. O que não se ensina em cursos é o comprometimento com justiça e igualdade que você demonstra diariamente. A reunião foi encerrada pouco depois, com os funcionários se dispersando para iniciar os preparativos de abertura do restaurante, muitos parando para cumprimentar Júlia com palavras sinceras de parabéns e apoio. Permanecendo na sala esvaziada, Carlos e Júlia finalmente tiveram a oportunidade de conversar em particular sobre os detalhes da nova posição. Quero que entenda, Júlia, que esta não é uma decisão impulsiva ou um gesto simbólico, explicou Carlos, percebendo a hesitação ainda visível nos olhos de sua funcionária. Venho considerando criar esta posição há algum tempo, e os eventos de ontem apenas confirmaram sua necessidade urgente. Você terá autoridade real, um salário compatível com a responsabilidade da função, e responderá diretamente a mim. Ele fez uma pausa, observando atentamente a reação de Júlia antes de continuar. Obviamente, entenderei se preferir permanecer em sua função atual. A decisão é inteiramente sua, sem qualquer pressão ou expectativa da minha parte. Júlia respirou fundo, processando cuidadosamente a proposta que representava uma mudança radical em sua trajetória profissional. Por um lado, sentia-se imensamente grata e validada pelo reconhecimento, por outro, o medo do desconhecido e a insegurança sobre sua capacidade de assumir tamanha responsabilidade pesavam em sua decisão.
Senhor Mendonça, agradeço profundamente sua confiança, começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Esta oportunidade significa muito para mim, não apenas profissionalmente, mas como reconhecimento de meu valor como pessoa. Peço apenas alguns dias para considerar cuidadosamente, pois é uma grande mudança que afetará não só a mim, mas também meus filhos. Quero ter certeza de que poderei corresponder plenamente às expectativas desta nova função. Carlos assentiu com compreensão. Claro, Júlia. Tome o tempo que precisar para refletir. A proposta permanecerá aberta, e independentemente de sua decisão, seu valor para este restaurante e para nossa equipe permanece inestimável. Nos dias que se seguiram, o restaurante Sabores do Brasil passou por uma transformação notável, não apenas em suas políticas formais, mas principalmente na atmosfera que permeava as interações entre os funcionários. O incidente com Ricardo, embora doloroso, havia servido como catalisador para uma conscientização coletiva sobre comportamentos que, anteriormente normalizados, agora eram reconhecidos como inaceitáveis. As conversas individuais conduzidas por Carlos e Mariana revelaram outras situações de desconforto que haviam permanecido ocultas, não apenas relacionadas a Ricardo, mas a dinâmicas mais amplas que haviam se estabelecido sutilmente ao longo dos anos. Com cada revelação, Carlos sentia simultaneamente o peso da responsabilidade por ter permitido que tais situações persistissem e a determinação renovada de transformar seu restaurante em um modelo genuíno de ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo. Para Júlia, os dias de reflexão sobre a proposta de Carlos foram marcados por intensos diálogos internos e conversas sinceras com seus filhos adolescentes. Sentada à mesa simples de sua cozinha, após um longo dia de trabalho, ela compartilhou com Miguel, de 16 anos, e Gabriela, de 15, a oportunidade que havia recebido e as inseguranças que a acompanhavam. Mãe, você sempre nos ensinou a acreditar em nós mesmos, mesmo quando ninguém mais acreditava, disse Miguel, com uma maturidade que excedia seus anos, resultado de ter crescido observando os sacrifícios diários de sua mãe. Esta é sua chance de fazer o mesmo. Gabriela, normalmente mais reservada, acrescentou com os olhos brilhando de orgulho. Imagina quantas pessoas você vai poder ajudar, mãe. Pessoas como você, que normalmente não têm voz nesses lugares. As palavras sinceras de seus filhos, livres da hesitação e do medo que a própria Júlia carregava, foram o catalisador final para sua decisão. Uma lembrança poderosa de que seus esforços e sacrifícios haviam criado jovens com uma clareza moral que agora iluminava seu próprio caminho. Na manhã seguinte, antes do início de seu turno regular, Júlia bateu suavemente na porta do escritório de Carlos, seu coração acelerado mas sua determinação inabalável. Senhor Mendonça, tomei minha decisão, anunciou, assim que recebeu permissão para entrar. Aceito a posição. Não porque me sinta completamente preparada, mas porque acredito no potencial de transformação que ela representa, não apenas para mim, mas para todos que trabalham aqui. Um sorriso amplo iluminou o rosto de Carlos, que se levantou para estender a mão em um gesto formal que selava não apenas um novo arranjo profissional, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. O restaurante acaba de ganhar sua mais valiosa aquisição, Júlia. Começaremos a transição imediatamente, e prometo que terá todo o suporte necessário para enfrentar os desafios que virão. Quando as mãos se encontraram em um aperto firme, ambos sentiram o peso simbólico do momento. Uma mulher negra que havia entrado naquele restaurante como faxineira agora assumia uma posição de autoridade real, não como um toque ou gesto superficial, mas como o reconhecimento genuíno de seu valor e potencial. Nas semanas que se seguiram, enquanto Júlia gradualmente assumia suas novas responsabilidades, equilibrando treinamentos especializados com a implementação prática das novas políticas, o impacto de sua presença em posição de liderança reverberou muito além do restaurante Sabores do Brasil. Funcionários de estabelecimentos vizinhos começaram a comentar sobre as mudanças visíveis na dinâmica da equipe. Clientes regulares notaram e elogiaram um ambiente mais harmônico, e gradualmente, a história da
Faxineira que se tornou coordenadora de diversidade após enfrentar discriminação começou a circular pelos círculos empresariais da cidade, inspirando outros proprietários a reconsiderarem suas próprias práticas. Para Júlia, cada pequena vitória, um funcionário confiando nela para reportar uma situação de desconforto, uma política sendo efetivamente implementada, um processo de contratação mais inclusivo, representava não apenas o progresso profissional, mas a reivindicação de sua dignidade e valor intrínsecos, uma jornada de autodescoberta e empoderamento que transcendia os limites do ambiente de trabalho e se estendia para cada aspecto de sua vida. Carlos Mendonça sabia que não bastava apenas demitir Ricardo. A verdadeira justiça não estava apenas em punir o agressor, mas em transformar o ambiente de trabalho para que episódios como aquele nunca mais se repetissem. E, acima de tudo, ele precisava garantir que pessoas como Júlia nunca mais se sentissem invisíveis ou desvalorizadas. Naquele mesmo dia, após encerrar o expediente do restaurante, Carlos reuniu toda a equipe. O Salão dos Sabores do Brasil, que tantas vezes havia sido palco de encontros felizes e celebrações, agora era o espaço de uma conversa necessária e inadiável. Os olhares curiosos dos funcionários se voltavam para ele, alguns ainda surpresos pela saída repentina de Ricardo. Mas Carlos não hesitou. Hoje, presenciei algo que me envergonha como líder e como ser humano. Eu sempre quis que este restaurante fosse um local de respeito e dignidade para todos, mas falhei em perceber que há problemas acontecendo diante dos meus olhos. O que ocorreu com a Júlia não foi um incidente isolado, e eu me recuso a fingir que foi. O silêncio na sala era absoluto. Júlia, sentada no fundo, mantinha-se discreta, mas seus olhos brilhavam com um misto de surpresa e emoção. Ricardo não faz mais parte da nossa equipe. E não apenas porque o que ele fez foi errado, mas porque permiti que comportamentos como o dele se enraizassem sem perceber. Isso acaba hoje. A partir de agora, o Sabores do Brasil terá um canal de denúncias anônimo para que nenhum de vocês precise sofrer em silêncio. Teremos treinamentos obrigatórios sobre respeito e diversidade. E, principalmente, garantiremos que cada funcionário aqui seja visto e reconhecido pelo seu valor. Carlos então fez uma pausa e olhou diretamente para Júlia. E para garantir que essa mudança seja real e duradoura, decidi criar um novo cargo, coordenadora de inclusão e bem-estar. E Júlia, se você aceitar, gostaria que você assumisse essa posição. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Júlia arregalou os olhos, claramente surpresa. Por toda a sua vida, ela havia sido vista apenas como uma funcionária braçal, nunca como alguém que pudesse influenciar mudanças. Com a voz embargada, ela respondeu. Senhor Mendonça, eu não sei se sou a pessoa certa para isso, eu nunca tive uma posição de liderança. Carlos sorriu, com os olhos cheios de respeito. Você tem algo que nenhum diploma pode ensinar, Júlia, integridade, força e uma compreensão real do que significa respeito. Se aceitar, garantirei que você tenha toda a capacitação necessária. Mas o que você já é e o que representa já são suficientes para essa função. Júlia olhou ao redor e viu os olhares encorajadores dos colegas. Pela primeira vez, sentiu que sua presença ia além do uniforme de faxineira. E, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria sua vida. Eu aceito, disse, sua voz firme. A salva de palmas que ecoou no restaurante não era apenas por Júlia. Era um reconhecimento coletivo de que algo novo estava começando. Uma era onde o respeito não seria mais uma promessa vazia, mas uma realidade vivida por todos. Carlos sabia que a transformação não seria fácil nem imediata. Mas ao olhar para Júlia, viu nela a esperança de um futuro melhor. E, pela primeira vez em muito tempo, teve certeza de que estava no caminho certo.